convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Miqueias faz parte do conjunto de livros chamados Profetas Menores. Esta terminologia se refere ao tamanho do livro, não ao alcance da sua mensagem, nem à qualidade do seu escritor. Foram profetas que marcaram a sua época também. O profeta Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Ambos profetizaram no mesmo período. Você lê tanto na abertura de um como de outro, ali a referência a quem governava Israel naquele tempo, Judá mais propriamente. Miqueias teve um ministério mais distendido, inclusive, porque atuou também como um profeta nas terras do Reino do Norte, pouco antes dele vir a sucumbir. Mas a partir dali também atuou no Reino do Sul, chamado Judá. É um livro de tamanho pequeno e um desafio para a gente ler, meditar, estudar as severas críticas que ele despende contra o povo de Deus, como por exemplo no capítulo 2, contra os opressores gananciosos. Ganância não é coisa moderna, é coisa antiga. Contra os falsos profetas, isso também não é novo, é bem antigo como a gente vê, e por aí afora. Mas ele, juntamente com Isaías, fazem coro numa mensagem escatológica, no caso de Miqueias no capítulo 4, no caso de Isaías no capítulo 2, foram a mesma fonte a aurir esta mensagem tão bonita sobre os últimos dias, em que muitas nações virão e subirão ao monte do Senhor, desejosas de serem ensinadas pelo Senhor. Mas o capítulo 6 é que nos interessa nesta noite, e nós leremos do verso 1 ao verso 8. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade sempre, mas quando nós nos aplicamos a ela no interesse de penetrar os arcanos celestiais, a profundidade da tua vontade, do conhecimento do Senhor, ela se torna cristalina aos nossos olhos, ela adentra as nossas almas. É o que nós te suplicamos nesta hora. Fala aos nossos corações. Usa esse teu instrumento agora sob a égide da tua graça e do teu Espírito, mas prepara cada um dos corações para juntos recepcionarmos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que é que demandou para você hoje no objetivo de vir ao culto ao Senhor? É um domingo? Quem sabe seja o seu hábito mesmo vir a este momento, mas a gente sabe que nesses dias, com uma série de impedimentos aí, de deslocamentos,
Quem sabe você até esteja lá no íntimo da sua alma e dizer: hoje eu precisei fazer um pouquinho mais de força, precisei me organizar melhor, precisei vir mais cedo, vou chegar mais tarde, venho na companhia de outrem. Naturalmente já avaliávamos que diante do quadro nacional, qualquer um dos nossos trabalhos teria alguma defasagem na participação, mas você está aqui, e mesmo os que não estão e nos acompanham à distância, com certeza estão irmanados nesse mesmo esforço. Mas a questão prevalece: quais são os requisitos que são demandados para conosco, para estarmos não só na casa do Senhor, mas efetivamente adorando, servindo, louvando, emprestando toda a atenção à sua mensagem, à sua palavra. Eu creio que, não importando se hoje, quem sabe, seja um dia especial nesse sentido, mas em qualquer das ocasiões, e mesmo que não estejamos em culto comunitário, estejamos no culto cotidiano da nossa vida, particularmente, domesticamente, sempre é de se perguntar o que se exige de nós, quais são os requisitos para o culto ao Senhor. O profeta Miqueias nos contextualiza nesta sua mensagem uma realidade cultica, especialmente no versículo 6, quando ele faz referência a holocaustos, a consagração de bezerros de um ano, e no versículo 7 ele avança para falar de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Nós somos rapidamente colocados naquele cenário lá dos primeiros livros da Bíblia, quando o culto ao Senhor foi instituído e havia um regramento de que era mister levar à casa do Senhor uma oferta na forma de animais. Havia toda uma liturgia específica. Especialmente o livro de Levítico é dedicado quase que inteiramente para descrever o modo de se apresentar uma oferta, que era uma oferta na forma de animais. Era oferta de ações de graças, era oferta de confissão de culpa e busca do perdão de pecados, era oferta de consagração de vidas, era uma oferta particular, individual, familiar ou comunitária. Havia as festas mais abrangentes, gerais, onde realmente havia uma demanda muito grande. Por isso não tenha por exagerado levar milhares de carneiros. Não era um indivíduo, era uma festa. Em Cristo, esta forma cultica foi superada. Cristo é o sacrifício maior. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós continuamos a prática de consagração, de oferta, agora não apenas na forma de depositar numerários numa salva, mas antes e acima de tudo, na dedicação, na consagração dos nossos corações. Portanto, esta questão dos requisitos para o culto não ficaram lá atrás. Elas ganham uma atualidade. Nós precisamos trazer para a nossa realidade litúrgica de hoje, inclusive a que praticamos aqui nesta noite. Mas a pergunta permanece: quais os requisitos para o culto ao Senhor? Eu gostaria de elencar pelo menos 4 aspectos, 4 requisitos, 4 coisas que nós devemos cuidar quando vimos a casa do Senhor. A primeira delas: é imprescindível que nós tenhamos consciência da presença do Senhor. Não há culto a Deus sendo somente nós estamos aqui, se apenas percebemos a companhia mútua, com mais ou com menos gente. Não há verdadeiro culto ao Senhor se o programa está bem conduzido, se tem música, tem instrumentos, tem qualidade, se tudo é feito com ordem e decência, aliás, conforme
se regulamentou lá entre os coríntios, que não eram muito ordeiros, e Paulo então estabeleceu um modus operandi do culto. Aliás, deve ser sempre feito assim. Mas é a consciência da presença do Senhor que permite e que estabelece e que pavimenta um terreno para um verdadeiro culto ao Senhor. Por isso, o versículo 6, que nos dá exatamente o contexto, ele deixa esta pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? Nós não nos apresentamos uns aos outros. Ninguém se apresenta ao pastor, aos oficiais da igreja, aos irmãos que nos acolhem à frente, os nossos diáconos. Não é isto que estabelece o culto. É claro que nos saudarmos, nos cumprimentarmos, inclusive em algumas circunstâncias, às vezes é necessário uma apresentação formal. Gostamos inclusive de destacar aqueles que nos dão a honra da sua visita. Mas o importante é entender que nós nos apresentamos perante o Senhor. É a sua presença, é a realidade da sua companhia conosco. Presença que não é física, é espiritual, mas é real, é verdadeira, é autêntica. Não é uma presença que depende das nossas emoções, das nossas sensações, das nossas imaginações. Aliás, se sugere pela prática reformada da qual nós somos herdeiros, que o culto não leve ninguém a ficar imaginando coisas. Nós devemos estar bastante constritos e contritos, mas cônscios da presença de Deus. Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está entre nós, Deus está em nós. Semana vindoura, mercê de Deus, estaremos aqui também reunidos e de maneira especial para celebrar a ceia. E naquela ocasião será momentoso lembrar que a ceia aponta para a presença real de Cristo, não nos elementos, como muitos até supõem, em nós. Presença entre nós e conosco. E os elementos que estão postos à mesa, o pão e o vinho, são memoriais disso, são lembretes, são advertência para nós não nos esquecermos que a única razão de estarmos aqui é a presença do Senhor. E o profeta prossegue: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Duas coisas eu quero chamar a atenção aqui nessa declaração. Primeiro, a excelsitude de Deus. Esta expressão que aponta para a sua máxima elevação. Aquele que é verdade, habita com o contrito e abatido de espírito e não o despreza. Aquele que inclusive assumiu a nossa humanidade, encarnou-se e fez como um de nós. Mas Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano, Ele é o Senhor, jamais podemos esquecer disso. Não devemos tratá-lo como um igual, como um semelhante, mesmo tendo sido feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas não lhe somos parceiros. Não convém pensar assim. Isso não compõe a boa teologia bíblica. Ele é o Deus excelso, e por isso nós devemos comparecer diante da sua presença genuflexos, como aliás Miqueias sugere: com que me inclinarei. Ninguém está aqui de peito aberto, ninguém está aqui com o dedo em riste, ninguém está aqui cobrando a fatura do Senhor. Estamos aqui inclinados, ajoelhados, genuflexos na sua presença, porque bem conhecemos a excelsitude da sua realidade. O Deus Altíssimo, que preside todo o universo, que fez o mundo conforme a sua vontade, que o sustenta com a força do seu poder, que é a razão de ser das nossas vidas. Este é o primeiro
e fundamental requisito. É mister que quando nos lembramos, é momento de ir à casa do Senhor, é tempo de nos devotarmos à súplica, à busca da sua face. Estejamos conscientes de que é na presença do Senhor que nós haveremos de estar, e já estamos preparados para isso. E assim que aqui estivermos, isso ficar patente, revelado, claro diante de todos nós. Segundo requisito, qual nós buscamos aqui na palavra do profeta de 28 séculos passados: ter em conta a nossa pecaminosidade, a nossa realidade de pecadores. Aliás, muito bem colocado aqui pelo reverendo Nivaldo agora há pouco, quando ao exemplo do advogado que pega uma causa tão perdida como a nossa, mas não desiste de nós porque somos pecadores. Porque somos pecadores. E o profeta inicia a sua mensagem nesse capítulo trazendo esse tom, porque ele chama o povo para a controvérsia. Este é o termo usado aqui. Ouvimos antes a controvérsia do Senhor, e vamos deixar claro: o Senhor tem controvérsia com o seu povo, com a sua gente, com aqueles que vêm adorá-lo, com aqueles que vêm aqui reconhecidos da sua excelsa presença, da sua soberana presença, da sua magna presença. Mas mesmo assim ele nos chama às falas, ele nos convoca para um tete-a-tete. E a construção linguística que o profeta usa é tremenda. Ele convoca uma nuvem de testemunhas. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ou seja, o Senhor está dizendo: vocês que vêm adorar, vocês que vêm buscar a face do Senhor, digam, abra o coração, coloca para fora, diz o que está te incomodando, diz o que não está bem, perante o que? Toda a natureza em redor. E aí o Senhor vai falar: agora é a vez do Senhor. Ouvi montes, agora é minha vez, porque eu tenho uma controvérsia com essa gente, e eu quero agora trazê-los a juízo. Poxa, que palavra dura, que palavra forte. É verdade. Encerrássemos as escrituras sagradas a estas alturas e não haveria esperança para nós. Mas o profeta ainda pertence à antiga aliança e prepara o caminho para a nova aliança. Mas ele mesmo dá sinais muito nítidos e muito claros dessa nova aliança. Nessa porção do seu livro, ele chama a juízo. Mas no final do seu livro, exatamente no derradeiro capítulo, capítulo 7, você que está com a Bíblia aberta não precisa nem virar a página, a partir do verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. No entanto, se requer de nós, quando comparecemos à presença do Senhor, em ato cultico, ter em conta a nossa pecaminosidade, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus seja servido purificar-nos dos nossos pecados, e que o Senhor propicie a nós verdadeiro arrependimento, que nós bem sabemos não é apenas uma sensação de mal-estar, um remorso passageiro, mas uma consciência da nossa realidade, que não pode de maneira nenhuma prescindir da graça do Senhor. Sim, o Senhor requer de nós
e concede a nós a condição para arrependermos dos nossos pecados. A palavra arrependimento no Novo Testamento é a conjunção de duas expressões, uma preposição e um substantivo, é metanoia. Meta, conforme aparece muitas vezes em metamorfose, né? E noia quer dizer mente, é uma mudança de mente, é uma alteração do jeito de pensar. Eu antes achava que podia fazer as coisas à minha moda, agora eu quero fazer a moda do Senhor. Isso é arrependimento. Eu antes achava que eu podia desprezar o meu semelhante, agora eu quero amá-lo. Isso é arrependimento. Isso é mudança de mente. Mas isso só acontece quando nós temos consciência dos nossos pecados. É por isso que o texto lido para a confissão de pecados, não propriamente na parte que nós ali destacamos, começa dizendo, se alguém diz assim, não tem pecado, e vejam que esta realidade era verdadeira ali, quando João escreveu isso no primeiro século, as pessoas diziam, eu não tenho pecado. Você está se enganando a si mesmo, e você está fazendo Deus de mentiroso, que Deus diz que você é pecador. Então essa ilusão não vai te levar a lugar nenhum. Pecamos por atos, pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, mas o Senhor perdoa o coração arrependido. Que expressão linda! Ele pisa aos pés as nossas iniquidades e Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, nas regiões mais abissais dos oceanos, naqueles lugares em que ninguém pode chegar lá, a não ser criaturas que não sobem à superfície. E alguém chegou a dizer, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma plaquinha lá, proibido pescar. Não vem trazer à tona de novo. O Senhor já resolveu isso em Cristo Jesus. Mas é requisito para o culto. Ao lado da consciência da presença de Deus, ter em conta a nossa pecaminosidade. Terceiro requisito: reconhecimento dos poderosos atos de Deus. Em meio à controvérsia que está estabelecida, o Senhor avança um pouquinho e diz assim, povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. O que deu errado no nosso relacionamento? Eu estou incomodando vocês? Eu não sou o Deus Todo-Poderoso? Eu não sou aquele que sempre agiu em favor de vocês? O Salmo 150, que é o corolário de todos os salmos, é a sinfonia máxima, quando vai instar para que todos os instrumentos e todo ser que respira louve ao Senhor, começa dizendo assim, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos. E o Senhor aqui chama o povo e diz, eu não tenho agido assim, mas Ele vai exemplificar. Eu tirei vocês lá do Egito, vocês eram escravos, vocês não tinham vida, era dia e noite, noite e dia, vocês eram subnutridos, vocês não tinham alegria. Eu conduzi vocês por todo o deserto até a terra da promessa, sob o comando do trio, Moisés, Arão e Miriam, os 3 irmãos. E no caminho vocês tiveram muitas provas dos meus atos poderosos. Ele aqui apenas menciona o evento de Balaque, rei de Moabe, que contratou um profeta excepcional aqui, Balaão, para amaldiçoar a Israel. E toda vez que ele ia amaldiçoar, o Senhor dizia assim, agora abençoa, turma. E na hora que ele ia levantar a mão para amaldiçoar, ele dizia assim, ó Deus abençoa esse povo que é teu. E o Balaque diz, mas eu chamei você aqui para amaldiçoar, paguei em cash para você amaldiçoar. Eu só posso dizer o que o Senhor mandou. E aí o Senhor instigava mais ainda Balaque a pedir que Balaão amaldiçoasse. E teve uma segunda vez que foi a mesma coisa, e na hora do vamos ver, ele só abençoava. E assim sucessivamente. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu cuidei de vocês. E agora, que vocês estão me tratando assim? Vocês se enfadaram de mim? Meus irmãos, como é importante a gente cantar com o coral, e eu queria agradecer aqui o Cornélis, quando hoje, agora à noite principalmente, botou toda a congregação para cantar aquele hino de gratidão.
porque a gente facilmente esquece dos atos poderosos do Senhor. A gente olvida a sua bênção. Tudo vem de ti, e do que é teu te damos. A natureza, a safra, a estação das safras, as flores, o campo, a amizade, o pão de cada dia, a água. Juntamos este hino tão agradável que cantamos com um congregacional que diz: graças, mil graças, porque as tuas bênçãos não terminam tanto. Mas com facilidade nós somos conduzidos, calibrados, mobilizados para pensar aquilo que a mídia coloca para a gente o tempo inteiro, que é uma desgraça, que é um caos, que vai acabar, que tem que virar de cabeça para baixo. Tenho orado muito nesses dias em razão desta situação nacional. Tomou-nos todos de assalto. Mas quando hoje a gente tem o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, o presbítero Antônio Carlos, na sua primeira oração, orou pelas pessoas, pelos povos, pela igreja, pelos missionários que estão em ambientes de absoluta perseguição. E a gente tem toda essa liberdade para pregar o Evangelho. Quando a gente se lembra de gente que passou por cataclismas, gente que ficou sem comida de verdade, não é porque estava nos caminhões, ou estava lá no campo ainda, ou estava para ser deslocado de um lado para o outro, porque não tinha. Gente que viveu o terremoto do Haiti, do Timor-Leste, Cid esteve lá no Timor servindo. Eu acho que a gente está brincando com coisa séria no Brasil. E quando a gente pedir a intervenção de Deus, olha que o Senhor vai intervir. Mandar um furacão, mandar um maremoto para atingir toda a nossa costa. Aí nós vamos sentir o peso da mão de Deus. Porque agora nós estamos com intriga política. Agora nós queremos causar uma situação muito maior talvez do que aquela que ela seja. O que nós deveríamos aqui fazer é reconhecer como o Senhor é bom. Como o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa causa. Como o Senhor tem nos dado disposição até para servir aos outros com os dons e talentos que o Senhor nos dá. Deveríamos pôr os joelhos no chão e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós por sermos tão ingratos com todas as bênçãos que Ele tem concedido a nós e à nossa nação. E nós não somos seres alheios a tudo que está acontecendo. O Senhor nos tem dado toda a provisão. Mas entre os requisitos para o culto do Senhor se soma a consciência da sua presença, ter em conta a nossa pecaminosidade, reconhecer os poderosos atos do Senhor, que para e passo aquilo que fez com Israel na saída do Egito, tem feito conosco nesse caminho ainda em que continuamos progredindo até a verdadeira terra da promessa, aquela que o Senhor nos prometeu e que haveremos de ocupar de futuro. Mas o último requisito, que não poderia faltar, é tão óbvio, tão claro, que quase dispensaria maiores comentários. Se requer também para o culto ao Senhor disposição para saber e fazer a vontade de Deus. Porque Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ponto. O que eu preciso saber, conhecer, me aprofundar, saber de cor das Escrituras Sagradas? Muito. Isso aqui é uma riqueza infindável. Quanto mais a gente mexe, mais a gente descobre, a gente percebe. É tremendo. Mas na hipótese da gente querer ser um pouco sintético, que coisa tremenda, profeta Miqueias. E ele acrescenta a esses requisitos do culto essa disposição para conhecer e fazer.
porque conhecer e não fazer não adianta nada. Eu sei, mas não pratico. Eu sei direitinho, falo de cor e salteado, mas não vivo. É preciso associar as duas coisas. Por isso tudo aqui está colocado numa ordem dinâmica, eminentemente prática. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que ninguém seja praticante da mentira, veículo da mentira. Aliás, cuidado, gente. O que circula nos meios de comunicação, nas redes sociais, de falsas coisas, e você acaba sendo instrumento disso, porque quer ser o primeiro a dar notícia. O primeiro a dar notícia. De que fulano disse, de que Beltrano gravou, de que está acontecendo isso, dali a pouco você é instrumento da mentira. Nós temos que praticar justiça, a verdade, o que é de verdade. Segundo, amar misericórdia, porque nenhum de nós chegou ao grau da perfeição. Nenhum de nós pode pôr o dedo em riste em outro, lembrando a feliz mensagem do reverendo Davi hoje no culto das 9 horas, porque assim nós apontamos para o outro, mas tem 3 dedos apontando para nós. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. É melhor a gente amar a misericórdia do que o juízo. O Senhor chamou Israel para o juízo, mas certamente nós vamos querer amar mais a misericórdia do que o juízo, essa palavra derradeira do profeta no capítulo 7. E com Deus a gente tem que andar miudinho, humilde, pequenos que somos. Grande é Ele, grande é o Senhor. A sua grandeza extrapola toda a nossa capacidade de compreensão. Nós somos diminutos, somos pequenos. No entanto, o Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Que coisa maravilhosa. Aqui não se diz que por sermos pequenos, Deus lá e nós aqui. Aqui se diz: andes com Deus, mas humildemente, cônscios da nossa pequenez. Seja no culto comunitário, seja no culto cotidiano das nossas vidas diante do Senhor, que levemos em conta esses requisitos, para que desta sorte o nosso culto seja autêntico, a nossa declaração de fé aqui neste ambiente cultico não seja discrepante daquilo que efetivamente nós estamos fazendo. Ao contrário, seja absolutamente coerente. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.